Uma viúva muito rica, fazendeira mesmo, lá do sul de Minas, produtora de café. Rapaz, ela arrumou um problema com o capeta que deu água pelas barbas. Ela falou demais, chamou o capeta, ele veio em forma de um genro pra ela e o trem azedou de um jeito que ela teve que prender ele numa garrafa. O caso é interessante. Eu quero chamar você para assuntar comigo agora o caso da fazendeira e produtora de café que prendeu o capeta numa garrafa. Eu quero chamar você para assuntar agora do Pispi até o final. É um caso simplório, é folclórico, tem um fundo de verdade, mas é um caso muito bom. Eu quero chamar você para assuntar com nós. Se você está chegando por aqui hoje, você está chegando no canal Pedrão Bocó, Causos Caipira. Já tem um punhado bom de ano que nós estamos por aqui contando umas prosinhas, contando uns causos, valorizando a cultura caipira, assim, ao pé do fogo, né? E tomando um cafezinho que é um dos melhores do Brasil, que é o café do sítio. Esse café do sítio, quando eu terminar agora o caso da viúva produtora de café, eu vou contar um causinho pequenininho pra vocês do café do sítio. Esse aqui, ó, que é o mais consumido em Brasília. Esse café do sítio foi criado em 1967, bem no ano que eu nasci. Então a história dele é bacaninha. Aí quando eu terminar esse caso eu vou fazer a historinha do café do sítio pequenininha. E ainda vou dar o número do telefone, o contato para você que quer comprar e beber aí um dos melhores cafés do Brasil. Esse daqui, ó. Assunto caos aí que no final eu vou contar o causinho desse café para você. Pois bem, essa viúva no sul de Minas Gerais, ela ficou viúva com um fazendão enorme, uma grande produtora de café lá da região. E ela só tinha uma filha única. Naquele tempo o povo às vezes morria novo, né? O marido dela morreu novo. E ela ficou só com essa filha. Ela não quis mais saber de casamento, mas o sonho dela, o que ela buscava mesmo de unhas e dentes, era um bom genro para casar com a filha dela, para ajudar a cuidar das roças de café, porque era muita roça de café. Naquele tempo as mulheres não tinham o respeito que tem hoje. Os meieiros enganavam elas. Ela pagava o cara para trabalhar na diária, ele trabalhava até meio-dia, ficava dormindo debaixo dos pés de café, não respeitava elas. Botava para colher o café por porcentagem, na hora eles acabavam enganando elas. Então ela estava mesmo doida para essa filha dela casar, e a filha chegou na idade de casar, 20 anos, e aparecia um rapaz no trem andando até bom, de repente azedava e não dava certo. Aparecia outro rapaz e o trem parece que ia noivar, ia ajeitar, e ela cheia de esperança que aquele rapaz ia vir, né? Ia ser o homem da casa, ia ajudar a tomar conta dos cafezais e tudo. O trem azedava de novo. Isso aconteceu umas 3 ou 4 vezes. E a viúva contrariada, a moça também preocupada. Será que eu tenho algum defeito, alguma coisa? Porque não tem base. Aí eu sou uma moça, não sou muito feia. Nós é rica. Como é que eu não arrumo um casamento? E a mãe pois é, minha filha, você é bonita, é rica, quer casar e não arruma um pretendente? Aí o trem tá errado. Aí foi passando o tempo e nada, apareceu mais outro e nada. Rapaz, um dia elas foi pra roça para separar um café lá que tinha colhido. Elas perceberam que tinha sido enganada, que o meieiro tinha enganado elas, que os trabalhadores por porcentagem tinham enganado elas. Não cuidava das coisas direito, lona para um lado, enxada para o outro, coisa para o outro, trem tudo bagunçado. Rapaz, a mulher não hora ruim, por isso a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala. Porque tem o ditado, né? A boca fala e a bunda paga. A mulher nervosa, a viúva, só. Rapaz, podia ser até com filho do capeta eu casava essa filha minha. Se fosse trabalhador, podia ser filho do capeta que não tinha problema. Rapaz, ela falou isso e largou de mão, e a vida que se segue. Apareceu lá na fazenda um moço até jeitoso, montado num cavalão bom, assim, prosa boa, sabido, começou a andar por lá, e começou a namorar, e ligeiro marcaram o noivado e já marcaram o casamento.
A menina doida pra casar, a mãe doida pra filha casar, pro homem ajudar a tomar conta dos cafezais, né? Foi um prazo de 6 meses ali, com poucos encontros. Naquele tempo não tinha encontro íntimo antes do casamento, né? No máximo pegava na mão e pronto. O povo não ficava especulando muito uma vida do outro, era um sistema sério, meio sistemático. Ajeitaram e casaram. Casamento normal, só que o noivo exigiu 2 coisas. Falou, ó, eu não tenho nada contra a religião e nem religioso, mas eu não caso, eu não entro na igreja e não aceito jogar água benta nem em mim e nem nas alianças. Ela achou estranho aquilo, mas aceitou. Tá bom, nós faz uma festa aqui em casa e o padre casa vocês aqui no quintal de casa mesmo. E nós pedimos pra ele não jogar água benta nem no seio, nem na aliança. Tá bom. Ajeitaram o casamento, casaram. Aí a noite de núpcia, no outro dia a moça já acordou meio preocupada. Falou, ai mãe, estranho. O meu marido deitou comigo, não me usou, não mexeu com nada. Madrugada a cor dele não estava na cama, só chegou de novo o dia amanhecendo. E quando foi no outro dia, a moça queixou para a mãe a mesma coisa. Falou, ai mãe, estranho, o meu marido de novo não buliu comigo, não me usou, não coisou para nada. Ele, quando foi de madrugada, sumiu. Quando foi lá para antes de meia-noite, ele sumiu, só chegou o dia amanhecendo, que o corpo dele estava lá do meu lado. Tá estranho. E a mulher esperou uma semana, esperando que o homem ia trabalhar, que ia pegar frente nas lavouras, nada. Quando o dia amanhecia, ele arrumava desculpa aqui e sumia. Só chegava 10, 11 horas da noite. Perto de meia-noite, a moça acordava, ele estava deitado, mas ela não via ele chegando. Ele saía de manhã cedo, tomava um café por ali e tal. Outra coisa, nunca tirou as botinas. Dormia de botina, andava de botina, nunca tirou as botinas, em momento algum não tirou as botinas. Aí a filha falou com a mãe, ó mãe, a senhora vai ter que me ajudar, que o trem tá esquisito. Primeiro lugar, ele nunca mexeu comigo, nunca buliu comigo. Segundo, ele sai cedo, como a senhora sabe, e ele só chega perto da meia-noite, mas eu não vejo quando ele chega. Eu não vejo as portas mexendo. Eu tranquei a porta do quarto essa noite e ele não tem a chave e ele amanheceu lá deitado comigo, mas esse trem tá estranho. Eu tranquei a porta, travei as janelas, só ficou os buracos na parede, que antigamente tinha uns buracos na parede, fazia a parede de adobe, de tijolo, aí falhava um, fazia aqueles quadradinhos assim na parede para entrar um vento, né pá? Era normal que esse quadradinho assim na parede, e no quarto tinha vários quadradinhos daquele é a janela. Só você entrou por um quadradinho desse, mãe, porque eu tramelei a janela, tranquei a porta. Quando eu acordei de madrugada, ele estava lá deitado comigo. Outra coisa, mas ele nunca tirou as botinas. Ele não tira as botinas, pra nada desse mundo ele não tira as botinas, nunca me usou. A velha disse, minha filha, eu vou desvendar esse mistério pra você. Hoje é o seguinte, eu vou ficar escondida, olhando pelo buraco, pra mim ver que hora que ele chega. Aí levantou cedo, um fogão assim, tomaram um café, não era do sítio não, mas um café bom coído lá, né? Tomaram, deixa eu ribar o fogo aqui, senão minha mandioca não cozinha. Cozinha não, mandioca aqui pro almoço. Aí, a velha malandra, né? Experiente, corajosa, ficou de butuca, liberando o quarto pro lado de fora. Aí quando foi por volta de meia-noite, ela viu um besourrão, daqueles besourrão, tipo rola bosta, tipo besouro serrador. Esse besourrão veio, entrou no buraco, que eu falei, que a janela trancada, a porta trancada, ele entrou naquele quadradinho no buraco, a véia veio e ficou entesourada no buraco. Ele sentou lá em cima do travesseiro do lado da menina já dormindo e transformou no homem. E deitou e dormiu. No dia cedo ela explicou pra moça, falou, eu falei aquela besteira aquele dia, falei que se aparecesse um ambão, podia ser até o capeta, se fosse trabalhador. Eu falei demais e acontece que o capeta veio. Você tá casada com o capeta ou com o fiote do capeta?
Ele chegou, era um besourão assim, ó. Entrou no buraco, sentou no travesseiro, transformou-se no homem e dormiu com você. Ih, rapaz, agora como é que nós faz? Como é que faz? Como é que não faz? As duas meio com medo. A moça já ficou meio arisca, meio com medo. A velha disse, não, minha filha, não precisa preocupar. Eu que causei o problema, eu que chamei o capeta e ele veio. Deixa que eu vou resolver essa parada. Deixa comigo, essa noite eu pego ele. Aí antigamente vinha muita coisa que comprava em vidro, aqueles potes de vidro assim. Hoje é tipo um vidro de azeitona, essas coisas. Tinha aqueles potão de vidro que vinha com biscoito, vinha com chocolate, vinha com mantimento. Aqueles potão com a tampona. Naquele tempo o ferro era grosso, a tampa tampou ali, o trem travava que já era. Deixa comigo, minha filha. No outro dia a mesma coisa. O homem levantou cedo, tomou um café e sumiu. A velha foi lá, pegou esse vidro, tirou a tampa dele, enfiou o vidro naquele quadradinho do buraco da parede assim, ó, e deixou a boca do bicho do lado de fora. Foi lá no barranco do Corvo, que quem mora na roça sabe disso. Às vezes lugar, dependendo do lugar, na minha região tem o barranco do Corvo. Aí tipo assim uns 70, 75, 80 centímetros para baixo, assim é terra vermelha. Aí mais embaixo tem uma camada de um barro branco, preguento, igualzinho um durepox, essa cola durepox. O pessoal usa para fazer pote, para fazer teia, as mulheres usam para rebocar os fogão, assim fica branquinho. Para aquele barro, se você massa ele bem massadinho mesmo e tampar um trem com ele, é igual uma cola dessas durepox hoje aí, vira cola mesmo. E às vezes ainda mistura um pouquinho da bosta da vaca, a bosta mola nele, pra ele não rachar. Foi isso que a véia fez. Foi lá no córrego, enfiou a mão no barranco, tirou aquela pelota do barro e já veio pra dentro maçando. A vaca tinha cagado, ela põe um punhado, botou, maçou aquele trem ali mais de uma hora, que aquele trem ficou um visgo mesmo. E o vidro lá no buraco. E ela ficou lá. De noite a menina trancou a porta, tramelou a janela, falou, pode deitar que eu me ajeito, que esse caboclo. Aí ela tá lá com a pelota de barro na mão e a tampa do vidro. Aí de repente vem o besourrão. No que ele foi entrar, ele vá dentro do vidro. Ela veio com a tampa e crau! E chamou a pelota de barro e lisou. Deu uma cuspida em cima assim, lisou, que o barro igualou com o vidro. E o besourrão lá dentro desesperado e se batendo. O que ela fez? Botou a enxadinha velha nas costas e triou pro rumo do cafezal. E falou, diz que o capeta gosta de encruzilhada, esses trem do demônio gosta de encruzilhada. E lá embaixo tinha uma encruzilhada que era 3 assim, ó. 3 encruzilhadas assim. A estrada mestre que descia passando dentro do cafezal dela. A entrada que virava pra casa dela. E a outra entrada que ia pro outro fazendeiro vizinho. 3 encruzilhadas assim. Ela cavou bem lá, entre as 3 vertentes, um buraco aí de uns 50 centímetros, botou o vidro lá dentro com o capeta, tampou bem tampadinho, bateu com a enxada e botou uma pedra em cima. Falou pra filha dela, ó, tranquilo, se ele se livrou do problema. Ele tá enterrado acolá e ele gosta de encruzilhada, eu botei lá na encruzilhada. Aí, a partir desse dia, essa encruzilhada ficou assombrada. Todo mundo que passava nessa encruzilhada lá de noite escutava, uma hora bode berrando, outra hora menino chorando, outra hora barulho de alma penada gritando no fogo do inferno, hora gente pedindo socorro, pedindo me ajuda. Tudo enquanto é tipo de barulho medrontoso aparecia nessa encruzilhada e o povo da região, ninguém nunca mais passou lá. Deu 11 horas da noite, quem tinha passado, passou, quem não tinha passado, dormia do outro lado. Mas ninguém passava lá, nessa encruzilhada. E a moça continuou virgem, rica e solteira, né? E lá. Aí, rapaz, essa notícia rodou na região, que essa encruzilhada estava assombrada, e lá foi padre, lá foi pastor, lá foi macumbeiro, e ninguém descobriu nada. E ninguém notou que tinha aquela pedra lá, né? Na encruzilhada. Aí um dia passando um viajante lá, esse caboclo que cortava o Brasil de ponta a ponta aí montado nos burros, nas mulas, carregando as coisas, né?
carregando os transportes, carregava o café, não era do sítio não, mas era café bom também, né? Carregava ali, esse boiadeiro lá vai viajando, raspando meia-noite, ele caçando um lugar pra posar, pra dormir. Ele queria chegar numa cidade do sul de Minas lá com esse café, com essa carga, com café, com arroz, com rapadura, com ferramenta para entregar, para vender, com aquela fila de burro, de mula, um amarrado no rabo do outro, e ele na frente conduzindo. Chegou nessa encruzilhada, ele viu o Tenderé pra feio. E começou um bode berrar, e começou gente gritar. Aqueles gritos esquisitos, que estranho. E logo ele percebeu, viu, ele falou, ih, rapaz, isso é assombração aqui nessa encruzilhada. Mas era um caboclo corajoso daqueles que não tinha medo de nada, acostumado a cortar o Brasil de ponta a ponta, de dia, de noite, enfrentar índio, enfrentar onça, atravessar rio com sucuri. Ele não tinha medo de nada, ele não tinha medo. Era um caboclo com uns 30 anos, 35 por aí. Cabocão virtuoso mesmo, brutal mesmo, com 38 de um lado, um facãozão do outro lado. Ele parou esse burro da frente, lá os outros burros tudo destacou, tudo querendo fugir. Ele pegou esses burros, foi com eles pra frente, amarrou lá no cerco o que tava na frente, o da guia, e voltou pra trás montado no burrão dele. E chegava esse burrão na espora e rodeava lá na encruzilhada e gritava: o que é que foi? O que é que tá acontecendo aí? Seja Deus, seja o que diabo que for, que se for coisa alma penada de Deus, se for do capeta, que apareça que eu corto no facão e corto na bala. Aí ele escutou uma voz: me solta daqui, me tira daqui, me solta daqui, me tira daqui. E ele foi baixando a cabeça, piou do burro dele, foi com a orelha mais perto do chão assim, sondando, e ele viu que a voz estava vindo debaixo da pedra. Arrancou o facão, jogou a pedra para lá e foi cavando uns poucos. Foi cavando, logo ele deu. Ele viu que tinha uma bola diferente de barro, né, parecendo a tampa de um pote. Aí ele foi cavando em roda ali, e o trem lá dentro, falando com ele, falou: ó, você me tira daqui, que eu vou deixar você rico. Eu sou o capeta, eu sou o demônio, uma viúva desgramada, rapaz. Uma viúva desgramada, uma sogra desgramenta me prendeu aqui, rapaz, e eu tô aqui preso. E ela me prendeu nessa garrafa e eu preciso sair. E o viajante foi cortando, foi abrindo, tirou o vidro com aquele besourão dentro, que era o capeta, e o besouro conversando com ele. Falou: pois é, rapaz, ela me chamou uma vez, aí eu fui, casei com a filha dela. Eu não usei a moça, porque eu não gosto de mulher, essas coisas. Mulher é meio sagrada e eu não gosto de mulher. Eu não pude nem tirar a botina, porque meus pés, quando eu me transformo em homem, meus pés é igual o pé do Belzebu, né? O pé de boi. Então, pra mim, foi um sofrimento ficar mais de um mês casado com essa moça. E o diabo da velha ainda me prendeu nessa garrafa, então eu quero que você me solta daqui. O viajante disse: uai, tudo nesse mundo é negociável. Deixa eu te sacar um pouco. Tudo nesse mundo é negociável, eu sou viajante. Eu vendo e compro as coisas e ganho dinheiro cortando o Brasil de ponta a ponta. Já que você é o capeta e é tão perigoso assim, e eu gosto bem mais de Deus do que de você, porque eu sou religioso, eu tenho coragem de enfrentar até o capeta, como você tá vendo, mas eu sou religioso. Mas é aquela história, eu não tenho medo de você. Eu só vou soltar você se você tiver algo bom pra me dar. Porque eu não vou fazer isso à toa, não. Você já me assustou aí e tal. Eu já fiquei sabendo conversa que você já assustou muita gente aqui. Agora você topou um caba macho aqui, não. Aqui eu quebro esse vidro no facão e põe fogo no você com tudo agora se você tiver alguma coisa boa pra me oferecer. Aí o besourão de dentro do vidro disse: pois é, hein? Você é solteiro? Disse: sou. Pois então, eu vou te indicar uma moça virgem, bonita, rica, pra você casar. Essa que eu casei com ela. O casamento nosso nem valeu, porque o padre não benzeu direito, eu não entrei na igreja, não jogou água benta em nós, e eu nunca encostei nela. Então ela é uma moça virgem, sagrada, é uma donzela. Você pode casar com ela que não vai ter problema nenhum, e você vai ser um homem muito rico,
Você junta suas coisinhas, suas mulas com a riqueza dela, você vai ser um dos caras mais ricos dessa região. Aí o homem disse, mas qual é a garantia que eu vou ter que essa moça vai casar comigo? Falou, não, você pode me soltar e pode ir lá. Você chega lá e conversa com a mãe dela, conversa com ela, e elas vão aceitar. Porque você é um cara trabalhador, você é um cara boa pinta, um cara muito corajoso, e elas precisam de um homem desse jeito, para dar o amor para a moça do jeito que ela precisa e tomar conta dos cafezais, tomar conta dos peão. É um mundo velho de fazenda, tem café aí para dar com pau. Pode ir que eu garanto, eu sou o capeta, eu sou do ruim, mas eu compro a minha palavra. Ele falou, não tem outra saída para mim, a não ser matar você, botar fogo nesse vidro com tudo, ou deixar você enterrado e eu acreditar no você. Então tá fechado. Mas cuidado, você vai ter que cumprir o que você prometeu. Porque eu não tenho medo de você, não. Não, pode quebrar o vidro, eu vou sumir no mundo que eu nunca mais vou andar nessa região aqui. Ele pegou o facão, chamou no vidro, o besourrão saiu, levantou, se transformou num homem, aí mostrou pra ele, tirou o chapéu, falou, aqui ó, os chifrinhos aqui, ó, tá vendo? E os pés, ó, tirou a botina, falou, por isso que eu nunca tirei a botina perto dela, o pé dele era o pé do Belzebu, do pé de boi, assim, ó. Aí ele saiu, estorrado no mundo, correndo e sumiu. O homem amanheceu por ali mesmo cedo, ele já chegou na fazenda com a tropa dele, com as coisas tudo. Chegou, bateu o palma lá na porteira, a mulher saiu, ele se apresentou, só eu sou viajante, mas eu tô cansado de viajar, sou um homem bom, sou um homem valente, bruto, mas eu acredito em Deus. E eu sei que a sua filha teve um casamento aí que não foi dos melhores. Você casou ela com o capeta, que você fez foi chamar ele. E eu desafiei lá na encruzilhada, onde a senhora enterrou ele. E ele sumiu, nunca mais vai amolar nem eu, nem a sua filha, nem a senhora. E ele falou pra mim, vim cá pra casar com a sua filha. Aí a viúva, ficou toda animada, chamou a filha, a moça vive, aquele rapagão bonito, forte, valente, né? Foi poucas conversas, aí chamaram o padre, ajeitaram por lá, ela acabou confessando pro padre o que aconteceu, o padre rezou lá, perdoou ela e tal, e ajeitou, aí fez o casamento do jeito certo, dentro da igreja, com água benta, todo abençoado, e o trem deu certinho. E a família deles se casaram, criaram filhos, netos, bisnetos. E está lá na região no sul de Minas Gerais, os oriundos dessa família desse caos. Eu tenho certeza que esse café do sítio aqui que eu vou falar dele no final do caos, ó, parte dele vem lá dessa região, porque lá no sul de Minas só tem café bom. E o café do sítio só compra café se o trem for bom mesmo. Pois bem, findou aqui mais um Caos Caipira. Se você gostou, espalha para os seus parentes, para os seus amigos. Sempre que você assuntar o caos aí, fala para mim de onde, qual é a cidade que você está assuntando. Tem gente que assunta nós até fora do Brasil, Estados Unidos, Japão, Portugal, Argentina. Brasileiros que estão lá, aí assunta os nossos casos, fala que lembrou do vô, da avó, do tio e fala com nós. Eu fico dos mais satisfeitos. Tem gente do Brasil inteiro, acho que não tem nenhuma cidade do Brasil que ainda não assuntou, né? Então eu recebo milhares e milhares de mensagens, eu faço questão de responder todo mundo. Fico horas e horas aqui, agarrado no telefone, respondendo todo mundo que assunta e que comenta aqui no nosso canal. Aqui embaixo tem o meu WhatsApp. Se você quiser que eu faça propaganda da sua empresa, do seu produto, eu mesmo posso fazer aqui, isso vai te custar muito pouco. Ou então você pede para a equipe de marketing, né, de propaganda da sua empresa, para entrar na plataforma do YouTube e colocar lá o seu produto. Porque se o seu produto hoje não está no YouTube, você está perdendo venda. Porque antigamente era o jornal, era a televisão, né, era o rádio. Hoje não, hoje é a internet e principalmente o YouTube, né? Eu estou do lado de cá, você está do lado de lá, nós estamos olhando um para o outro na plataforma mais vista no mundo inteiro. Por isso que eu falo para você botar a sua propaganda aqui. Agora eu vou falar para vocês um caosinho, coisinha pequenininha. Assunto aí, você ficou até aqui, eu já agradeço. Peço para você dar o joinha e peço para você se inscrever no nosso canal. Agora vamos falar de um produto. Esse produto eu não recebi nem vou receber nada para falar dele não. Eu vou falar dele
porque ele faz parte da minha história, parte da história da minha família e parte da história de Brasília. Esse café do sítio, ele foi criado por uma mulher chamada Antônia e Teones Barbosa de Souza. Isso, eles vieram acho que em 1957, 1958, estava começando a fazer Brasília, e ali no Núcleo Bandeirante eles começaram a fabricar café. E Brasília tinha as autoridades máximas, né? Tava aqui em Brasília, inclusive o presidente JK, que era um cafezeiro dos melhores, bebedor de café, né? E aqui não tinha café e às vezes não tinha um café de qualidade, um café, né, à altura das autoridades, do presidente JK e de outras autoridades que estavam aqui o tempo todo. Esse Teones Barbosa de Souza, mais Antônia, começaram a comprar um café, veio do sul de Minas, café de primeira qualidade mesmo, torrar e fazer. Começou com uma coisa pequena ali no Núcleo Bandeirante, e fazer um café top dos top dos top. Só que 60 anos depois, né, que eu nasci em 67, foi em 67 que foi inaugurado o Café do Sítio aqui em Brasília, acho que no Bandeirante. Hoje ele está em Taguatinga. Nunca perdeu a qualidade. A empresa é uma empresa movida a energia solar, não prejudica a natureza. E esse Café do Sítio faz parte não só da minha história, como a história de Brasília e da maioria dos brasilienses. É o café mais consumido em Brasília e no entorno de Brasília. Também ele é exportado até o Trump. Conhece o Trump? Pois é, ele bebe café do sítio lá nos Estados Unidos, porque esse café, devido à sua qualidade, o seu nível de pureza, né, o selo da BIC e outros compromissos que ele tem com a pureza, levou ele a atravessar fronteiras do Brasil. Eu quero convidar você, talvez na sua região aí não tenha, você pode, vou te dar até o telefone, 61. Se você estiver em Brasília, 61 2108 0101. Escute bem. Para você que está fora de Brasília, 61 2108 0101. 2108 0101. Se você estiver fora de Brasília, 61. Também é WhatsApp. Rapaz, se você levar esse café do sítio para vender no seu mercadinho, na sua mercearia, aquele comércio pequeno que você pode prosear com freguês, falar do produto, contar a história do café do sítio, meu amigo, com certeza o cliente vai levar e ele beber uma vez, não precisa nem mais fazer propaganda. Ele é a propaganda, porque quem gosta de um café bom, igual eu gosto, um café puro, é esse aqui que eu recomendo. Não estou aqui, não fui patrocinado pela empresa, eu estou fazendo isso aqui pelo amor que eu tenho ao Café do Sítio, pelo amor que eu tenho a Brasília, onde eu nasci também em 1967. Então a história dele, a história de Brasília, é a minha história. E todas as famílias de Brasília, onde tem uma família reunida, né? Claro, uma família abençoada reunida, tem Deus presente e tem o Café do Sítio ali na mesa. Eu cheiro o Café do Sítio, dou um beijo no Café do Sítio, como se estivesse beijando, cheirando a minha esposa, os meus filhos, a minha família. Porque onde tem uma família unida e abençoada, tem um pacote de Café do Sítio. Um grande abraço, que Deus abençoe. Se você gostou, espalha com seus parentes, com seus amigos, o caos aí da fazendeira de café, que chamou o demônio, ele veio, ela deu um trabalho danado para espantar ele, mas no final deu tudo certo, não é mesmo? Grande abraço, compartilhe com seus parentes e amigos e ajuda o nosso caos caipira Pedrão Bocó aqui, Ora troteia, ora galopeia, mas devagarinho nós estamos atingindo o Brasil inteiro e até fora do Brasil. Obrigado, hein?